Vamos lá, então. Olha só. Pessoal, eu vou conversar hoje com vocês, juntamente com a professora Larissa. A gente vai conversar sobre a pandemia e o supraconstitucionalismo, se existem soluções globais. Essa é a nossa ideia na tarde de hoje. Não vamos nos alongar muito, nós vamos cumprir um tempo aí, para não ficar muito tempo falando sobre o assunto, mas pelo menos que a gente consiga desenvolver bem o tema. Então, professora Larissa, começo eu, começa você, o que você prefere? Pode começar, professor. Introduz aí e eu vou fazendo os meus comentários. Tá bom, beleza. Então eu vou começar fazendo a fala, aproveitando que a professora Larissa me passou a palavra, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do tema da pandemia e o supraconstitucionalismo. E para começar, gente, acho que é muito importante a gente pensar o seguinte. Até a Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando aproximadamente 80, 90 anos atrás, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma ordem constitucional que se preocupava única e exclusivamente com o direito interno, com o direito constitucional, né? E ainda assim, nós tínhamos lá direitos humanos, que já eram colocados muitas vezes no direito constitucional. Mas ainda dessa forma, apesar disso ter previsão muitas vezes nas constituições, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, onde aconteceram situações complicadíssimas de genocídio, e o que acabou gerando, na verdade, uma necessidade de uma evolução em termos de pensamento de direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso que nós tivemos, por exemplo, a criação da ONU, que ganhou uma importância muito grande, afinal de contas, é uma organização, uma instituição, uma organização que, de uma forma ímpar, acabou reestruturando aquilo que se tinha enquanto direitos humanos, né, pós-Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos o Tribunal de Nuremberg, que foi instituído também para poder justamente julgar os nazistas, a cúpula nazista, pelos atos praticados durante a Segunda Guerra Mundial. E a partir desse momento, gente, os países vão aderindo à ONU. E conforme vai tendo essa adesão junto à ONU, os instrumentos de direitos humanos passam a ser instrumentos internacionais. Então, além daqueles instrumentos internos que nós tínhamos nas constituições, nós passamos a ter instrumentos externos, instrumentos internacionais. E aí acaba gerando, na verdade, um sistema jurídico próprio, né? A ideia que se tem, na verdade, a partir daí, quando se fala de direitos humanos em âmbito internacional, é um sistema jurídico próprio. Mas veja, não é só a ONU, né? A gente também tem, a partir da Segunda Guerra Mundial, um crescimento muito grande de um sistema universal de proteção de direitos humanos, inclusive aí depois em âmbito regional. Então, cada continente passa a ter também a sua organização, por exemplo, a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, se a gente pensar na OEA, a gente pode imaginar que tem regras jurídicas próprias que defendem os interesses e os direitos humanos em âmbito regional, nas Américas. E assim acontece na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, âmbito regional também. Veja, então a partir da Segunda Guerra Mundial nós temos pelo menos dois grandes sistemas jurídicos divididos, né? O interno e o internacional. Então cada país tem sua constituição, mas também temos os tratados internacionais. E a partir daí, né, os direitos humanos passam a ser protegidos de maneira interna e externa. Mas veja, os direitos humanos passando a uma positivação, inclusive internacional, pode gerar uma relação de complementariedade. Por que complementariedade? Vai se complementar o que está no direito constitucional com aquilo que está no tratado, por exemplo, firmado por vários países, em tratados firmados por países. Então vai completar o que é do âmbito interno e do âmbito internacional naquilo que versa sobre direitos humanos. Muito bem. Então, como que esses sistemas se relacionam? De maneira complementar. Ah, mas é muito tranquilo isso? Não, não é muito tranquilo. Porque a gente sabe que quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de uma amplitude de direitos que muitas vezes há uma colisão de interesses, inclusive internos, de um determinado país. E aí, como que fica essa questão se houver conflito? E se houver, então, um conflito entre o direito internacional e internamente aquilo que está numa Constituição? Bom, num primeiro momento, a gente pode pensar assim, aquilo que tem sido entendido como o mais adequado
eu vou levar em consideração o que for mais benéfico à dignidade da pessoa humana. Se a previsão num tratado internacional for mais benéfica do que o que está numa Constituição Federal especificamente, nós vamos ter então a ideia de adotar, por exemplo, o tratado internacional, ou seria essa uma linha, de falar aquilo que é mais benéfico, a norma mais benéfica num conflito à dignidade da pessoa humana. O que for mais benéfico à dignidade da pessoa humana é que eu vou usar. Bom, disso nasce a ideia do supraconstitucionalismo. Aí a gente chega no tema. O que é o supraconstitucionalismo? Bom, supra significa acima, significa superior. Então, quem defende essa ideia do supraconstitucionalismo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, a professora Larissa vai falar um pouco sobre isso, defende a ideia de que a Constituição Federal, a rigor, ela estaria no ápice interno da normatização, como texto legal. No entanto, lá em cima, se nós olharmos externamente, né, vamos falar assim, valeria mais os tratados internacionais. Os tratados internacionais estariam acima das constituições. Isso seria a ideia do supraconstitucionalismo. Eu vou relativizar o poder da Constituição. Quando, na verdade, isso não é tão simples, né, gente? Porque a gente sabe que a lei maior de um Estado é a Constituição. E eu vou estar mitigando, né? Eu vou estar reduzindo, na verdade, a ideia seria reduzir, na verdade, o poder da Constituição. E como que fica o poder constituinte originário de um país? Porque o poder constituinte originário de um país é ele que vai definir, na verdade, numa Constituição, quais são as regras principais de um determinado Estado. E aí vem esse supraconstitucionalismo e prega, né, que os tratados internacionais estariam acima das constituições e que deveria sempre valer ou prevalecer os tratados internacionais quando se tratasse de direitos humanos. Tá bom? Então vamos lá. Acho que essa é a ideia que a gente tem de uma forma geral aí sobre a questão do supraconstitucionalismo. Então, esses tratados internacionais, eles deveriam ser entendidos como? Uma coisa que você, inclusive, falou, professora, que acaba esbarrando até na questão da soberania, né? A gente tem aí os elementos de Estado, direito, povo, o território, o povo, a soberania nacional. Então, isso esbarra, inclusive, no próprio princípio do Estado soberano. Exato. Por isso que eu falei lá no comecinho da live que um dos assuntos que envolve no que nós estamos discutindo é justamente essa questão da soberania dos estados, né? A questão do sistema jurídico local, sistema jurídico internacional, é isso que a gente vai enxergando no todo, não é isso? Bom, então, olhando para isso, professora, eu queria ver contigo o seguinte, com relação a tudo isso que a gente conversou aqui inicialmente, existem as chamadas crises, né? As crises globais, né? E aí, existem soluções globais, é isso que a gente está propondo a questionar. Se existe uma crise global, como por exemplo a da saúde, da pandemia agora, existe uma solução global? Seria a hora de criar uma Constituição Mundial? Eu acho que essa pergunta que deve nortear fechando o nosso tema. Eu queria saber contigo um pouquinho mais sobre isso. O que você tem para dizer para a gente sobre essa questão de uma eventual criação de uma Constituição global? Esse enfrentamento é necessário, né? O tema da nossa live é, só para fixar o assunto, pandemia e supraconstitucionalismo, existem soluções globais. Ó, Unisal Campinas Online, bem-vindo. Bom, pessoal, a princípio, por que a gente selecionou esse tema? Por que surgiu a sugestão de se falar desse tema nessa live? Não sei se vocês acompanharam, mas em 24 de fevereiro foi divulgada uma notícia pelo jornal El País com o título Crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Pois esse artigo publicado pelo jornal El País, ele trata justamente de uma reunião ocorrida em 24 de fevereiro no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra. E essa reunião do Conselho, ela conseguiu agrupar ativistas e filósofos questionando se por conta dessa pandemia mundial do coronavírus, da Covid-19, seria o caso de se criar uma Constituição Mundial. Para quê? Para tentar resolver o problema da falta de governabilidade em alguns locais, por exemplo, e também por um motivo muito óbvio. O vírus ele não utiliza passaporte.
Então, a gente tem que se atentar para uma questão que é óbvia, né? O que a gente faz no nosso quintal afeta o quintal do vizinho. E assim sucessivamente. Se o vizinho bota fogo no quintal dele, a fumaça vem para o meu. E aí isso eu estou falando em palavras bem grosseiras, mas a gente tem que pensar da seguinte forma: ah, mas não fui eu que coloquei fogo no meu quintal. Tudo bem, mas se você não colocou fogo no seu quintal, mas você também não contribuiu para apagar, você não se tornou melhor do que aquele que colocou o fogo. Então a gente tem que tentar fazer com que as pessoas criem uma consciência de que hoje o mundo necessita de verdadeiros cidadãos globais. Nós não vivemos mais num mundo localista, num mundo nacionalista, em que só o seu próprio umbigo é o suficiente para se olhar. E isso falando de uma maneira bastante coloquial mesmo. Só que aí a gente caminha para esse tema, né? Crises globais exigem soluções globais? É hora de criar uma Constituição Mundial? Exatamente, Everton. Supraconstitucionalismo, então, é isso que a gente tem que pensar. Será que o supraconstitucionalismo é o futuro? Existem questionamentos a respeito do supraconstitucionalismo, mas primeiro a gente tem que entender como se formou esse supraconstitucionalismo. O que o Conselho da ONU pregou nesse dia 24, nessa reunião entre ativistas e filósofos, foi a criação de uma Constituição cosmopolita. E esse tema ele não é novo. Parece uma coisa muito nova, mas de fato não é nova. Esse tema ele surgiu com Kant. Então, para vocês entenderem, a gente está falando aí de um período pós-Revolução Francesa. Esse tema é muito antigo. E depois ele foi repisado por Habermas. Então, definitivamente, não é um tema novo. Mas quando a gente fala em Constituição cosmopolita, a gente está falando basicamente de constitucionalização do direito internacional. E essa expressão também não é nova. A expressão constitucionalização do direito internacional, ela já vinha sendo utilizada muito antes de se falar atualmente, nessa reunião do surgimento de uma Constituição cosmopolita, no seguinte sentido. Primeiro, a gente tem que entender o que é Constituição, né? Nós aqui entendemos a Constituição como sendo a lei maior de um determinado Estado, aquela que vai reger as normas fundamentais de um Estado e positivar os direitos humanos em determinado território. Mas para o direito internacional, até então, quando se falava em constitucionalização do direito internacional, a ideia não era dessa constituição positiva. A ideia que se tinha, na verdade, como Constituição, era do ato constitutivo de uma organização internacional por meio de um tratado internacional. Então, até então, voltando aqui, constitucionalização do direito internacional não era um direito positivo mundial, não. Constitucionalização do direito internacional era tão somente a ideia de alguma forma, constituir uma organização internacional. Só que aqui, o foco trazido nessa reunião do Conselho da ONU não foi o dessa mera constitucionalização do direito internacional, que já era inclusive estabelecida lá pelo artigo 5º do Tratado de Viena, dos direitos internacionais, da Convenção de Viena do Direito dos Tratados. Isso já era estabelecido lá no artigo 5º. Agora, diferentemente, a gente está tratando da criação de uma Constituição cosmopolita. E o que quer dizer uma Constituição cosmopolita? Daí eu tenho que voltar um pouquinho em Kant para que vocês entendam. Essa foi a proposta de Kant em Paz Perpétua. Para quem não teve a oportunidade de ler a obra, leia porque vale muito a pena. Em Paz Perpétua, Kant propõe que se crie uma justiça mundial que promova a paz mundial. E justamente reforçando a ideia trazida lá na terceira dimensão de direitos humanos e fundamentais, que é a dimensão da solidariedade, da fraternidade. Então, Kant traz essa proposta em Paz Perpétua, de uma Constituição Mundial. Mas para que a gente possa entender a proposta de Kant, a gente precisa primeiro entender o que Kant entendia como sendo uma Constituição na essência. Até Paz Perpétua, antes de Paz Perpétua, Kant trazia as seguintes dimensões dentro de uma Constituição. Ele ressaltava os princípios da liberdade, em que cada indivíduo busca a sua felicidade
respeitando os limites dos direitos de outrem, e ele ressaltava também o princípio da igualdade entre os indivíduos, né, da paridade. Aí, em Paz Perpétua, numa nota de rodapé, Kant acrescenta o direito cosmopolita. Então, ele já previa 2 direitos até então. Considerando essa essência da Constituição, que deveria promover a liberdade e a igualdade, ele traz o direito cosmopolita, repisando a ideia de solidariedade e fraternidade. Vejam, para quem tem uma noção de direito constitucional, aí a gente está falando basicamente das dimensões de direitos humanos e fundamentais. Até Kant, o direito ele era basicamente visto sob 2 dimensões. A primeira dimensão era do direito estatal, que o Estado ele seria unitário, então ele teria que se preocupar literalmente com o seu próprio umbigo, visando a regulação da sociedade no âmbito interno. Depois, ele ganhou mais uma dimensão, que passou a ser a dimensão do direito das gentes, chamado ius gentium, que inclusive inspirou o atual direito internacional da forma como ele é. E esse ius gentium, que seria o direito das gentes, ele regularia os direitos entre os indivíduos de um Estado e o direito dos indivíduos de outro Estado. Então, seria a relação entre os indivíduos de Estados diferentes, que é o atual direito internacional proposto por Jeremy Bentham. Mas vem Kant e traz a ideia de direito cosmopolita numa mera nota de rodapé em Paz Perpétua, que seria justamente o direito dos cidadãos do mundo, não só como membros do Estado a que fazem parte, como também lado a lado do Estado, trazendo aqui para o indivíduo uma responsabilidade tão grande quanto a do Estado. O Estado ele deixa de ocupar aquela figura paternalista. Então, agora os indivíduos são tão responsáveis quanto o próprio Estado para que haja uma paz mundial. Bom, essa relação, ela segue justamente a relação proposta pela crítica da razão pura. Em crítica da razão pura, a gente tinha um Estado correspondente à categoria da unidade. Posteriormente, a gente tinha vários Estados no direito das gentes, correspondendo à pluralidade. E, por fim, a partir de Kant, que propõe Paz Perpétua o direito cosmopolita, seguindo a teoria da crítica da razão pura, nós ganhamos aí o direito cosmopolita. E esse direito cosmopolita, ele vai propor uma totalidade sistemática. E nessa totalidade sistemática, você une as 2 categorias anteriores, de pessoas, de direito das pessoas, né, que seria o direito intragentes, com o direito ius gentium, que seria dos indivíduos de estados diferentes, partindo para um direito civis mundi, que seria um direito mundial. Para Habermas, vai mais além ainda do que Kant, Habermas afirmava o seguinte: a ampliação cosmopolita é, de fato, um imperativo da razão prática, seria uma tendência natural. Então, de fato, para Habermas não havia qualquer dúvida de que o direito caminharia no sentido da criação de uma constituição cosmopolita, justamente para trazer essa questão da paz mundial. Mas Habermas dizia o seguinte: diferentemente de Kant, que só propôs as dimensões, Habermas afirmava: não tem como se vislumbrar um direito e uma justiça mundial sem, de fato, se assegurar esse direito. Como fazer com que as pessoas obedeçam aos princípios que promovem uma paz mundial? Como fazer com que essas pessoas se relacionem de forma recíproca, respeitosa e harmônica? Para Habermas, que era um pouco mais radical que Kant, essa Constituição deveria ser algo compulsório. Não bastaria aquela crença de que as pessoas deveriam desenvolver uma consciência. A Constituição cosmopolita, também chamada por ele de de Constituição Cosmopolita sem República Mundial, ou Constituição para a Sociedade Mundial Pluralista, ou Constituição de direito internacional, constitucionalização de direito internacional público, né, apresentava esses 3 nomes no livro dele. Para ele, isso seria uma garantia. Mais do que uma forma de organizar, seria uma garantia. E seria uma garantia que naturalmente caminharia para uma compulsoriedade. Habermas, então, ele propõe, agora no viés prático, além do viés teórico, a partir da criação dessa Constituição cosmopolita,
obrigatoriamente, ele propõe uma reforma das instituições e organizações internacionais existentes, visando a uma cidadania mundial fundada numa consciência de solidariedade e fraternidade. Mas como que isso aconteceria na prática? Na prática, isso importaria, por exemplo, na representação de um movimento cidadão, numa criação da Câmara Baixa, por exemplo, da Assembleia Geral da ONU. Então, na prática, como, de fato, fazer com que houvesse uma harmonia e uma conscientização cidadã compulsória em relação aos estados e aos indivíduos. Para ele, a princípio, né, ele ainda menciona outras duas possibilidades. A princípio, seria a criação de um movimento cidadão na Câmara Baixa da Assembleia Geral da ONU. Ele destaca ainda um modelo de divisão dos poderes fundado na reforma do Conselho de Segurança. E, de fato, isso é realmente necessário porque a gente sabe que o Conselho de Segurança ele é formado por vários Estados-partes. E quando um Estado-parte ele veta determinado assunto, o Conselho de Segurança, que é o responsável por executar as sentenças advindas da Corte Internacional de Justiça, essa sentença ela deixa de ter executoriedade justamente pelo veto exercido por um dos Estados-parte. E ele ainda propõe, né, a fortificação dos tribunais internacionais e da Assembleia Geral. Então, só resumindo, tínhamos aqui Kant dizendo, sim, precisamos evoluir o direito e acrescentando em paz perpétua uma terceira dimensão, que seria o direito cosmopolita, para além do direito intra-gentes e do direito ius gentium, que é o atual direito internacional. Vem Habermas, afirma a necessidade de uma constituição cosmopolita como uma forma de garantir a essa paz perpétua, dizendo que seria a única solução, e promove e propõe, aliás, na prática, a reformação das instituições internacionais para respeitar essa ideia de movimento cidadão. De fato, essa seria uma forma de promover um regime global de bem-estar e conduzir a uma regulação normativa que ganharia o nome de intervenção humanitária. Mas o grande problema dessa regulação internacional de regime, e claro, tenhamos em mente que, assim como nós temos no âmbito interno o estado de bem-estar social, e aqui eu não estou falando de um estado paternalista, mas sim de um estado que cumpre com as suas obrigações para com as pessoas, justamente em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, repisando e garantindo na prática, por meio de políticas públicas, os direitos sociais. Isso é inquestionável. Mas, de fato, isso é sim necessário numa ordem internacional. Da mesma forma que nós temos um estado de bem-estar social no âmbito interno, a própria comunidade internacional precisa de um regime global de bem-estar social. E esse regime global de bem-estar social também tem que ser assegurado. Se, ora, no âmbito interno nós temos a Constituição garantindo esse estado de bem-estar social, por que não no âmbito externo, na comunidade internacional, ter algo que caminhe para um regime de bem-estar global? Lembrando sempre que o que o meu vizinho faz no quintal dele afeta o meu quintal. Sim, então sim, seria uma forma de promover um regime global de bem-estar. O grande problema é que a gente volta a falar, quando você cria uma Constituição cosmopolita, que foi a proposta do Conselho da ONU, que se reuniu no dia 24 em Genebra, você acaba por flexibilizar, aliás, ferir a questão da soberania dos estados. E o próprio Tratado da Paz de Westfália já previa o princípio da igualdade soberana. É óbvio que essa igualdade soberana, trazida por esse tratado, ela é meramente formal, porque na prática a gente sabe que os estados eles realmente não dispõem de uma igualdade soberana. Até porque, vejam só, muito embora a Paz de Westfália dispusesse a igualdade soberana entre os estados, dizendo que os estados devem ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações e a mesma soberania e autonomia para regerem o seu sistema interno e também interno no âmbito internacional, muito embora esse tratado trouxesse esse princípio, na prática, a gente sabe que quem exerce influência política, econômica e jurídica são as grandes potências, né? Inclusive, é até uma expressão que eu utilizei na minha dissertação,
que eu acabei, que faz muito sentido para mim, talvez vocês concordem, que é um darwinismo estatal. A gente tem aí na sociedade internacional a prevalência sempre do mais forte. Então, quem que via de regra se sobressai? Estados Unidos, China. E quando eu falo de grandes potências, a gente tem vários vieses, tanto no sentido político quanto no sentido econômico, que são os países que justamente acabam compondo a cúpula. E essa cúpula tem poder de veto. Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos são os maiores poluidores ambientais, um dos, pelo menos, maiores poluidores ambientais. É óbvio que se chega ao Conselho de Segurança da ONU alguma questão em relação ao meio ambiente em que os Estados Unidos se veja de alguma forma prejudicado, ele vai exercer poder de veto, porque não é interessante para ele. Então, essa questão do Conselho de Segurança da ONU acaba ficando fragilizada. E a própria Corte Internacional de Justiça participa dessa mesma fragilidade, porque a Corte Internacional de Justiça não tem a possibilidade de executar suas próprias sentenças. Ela sentencia, mas essa sentença é encaminhada para o Conselho de Segurança da ONU, para que o Conselho de Segurança da ONU dê conta da executoriedade. E, por uma conta de falta de pressupostos regulares de validade ou da questão do poder de veto de algum Estado parte, a executoriedade da sentença acaba, sim, ficando prejudicada. Então, nós vemos aí muito claramente que o atual modelo de direito internacional, muito embora ele tenha muito embora tenha as melhores das intenções, digamos assim, ele é sim muito frágil, o que de fato revela a necessidade de que o direito internacional ele caminhe e evolua para conseguir contemplar questões como, por exemplo, migrações, direito ambiental, né? Crises sanitárias, como a gente está vendo agora, com a pandemia de Covid-19, que se tornou uma emergência de saúde pública de importância internacional, e outros temas, por exemplo, desigualdade tecnológica, a própria desigualdade entre os países, financeira, política. Então, sim, existe uma grande necessidade de que o direito internacional evolua. Agora, a grande questão é se o supraconstitucionalismo seria uma saída. Parece-me, professor, que não, né? Seria muita ousadia dizer que o supraconstitucionalismo é sim uma solução global. Até porque quando a gente fala em supraconstitucionalismo, a gente está dizendo que todos os países vão ter que obedecer exatamente as mesmas regras da mesma forma. E isso soa muito esquisito, porque cada país apresenta peculiaridades. A gente tem que lembrar aí do multiculturalismo, né? Cada país tem uma cultura distinta, costumes distintos. E, além disso, a intenção de Habermas de criar uma constituição cosmopolita, e agora eu me baseio no professor Marcelo Neves, que critica muito duramente, inclusive, o supraconstitucionalismo, ele diz que a visão idealizada, né, essa visão idealista de supraconstitucionalismo, ela foi criada fundamentalmente na Europa Ocidental, a partir da experiência de supraconstitucionalismo desenvolvida na Europa Ocidental. Então, assim, seria muito ingênuo da nossa parte acreditar que você pode pegar a experiência da Europa com a OMC e também de outras regiões e aplicar, por exemplo, isso na Ásia, no continente asiático. São duas realidades completamente distintas. Então, não tem como a gente fazer isso. Além disso, a gente está vivenciando aí, e já vivenciava há muitos anos, né? Conflitos geopolíticos absurdos. E, mais uma vez, fica muito difícil você criar uma constituição mundial, porque a geopolítica muda o tempo todo e os conflitos existem de fato. Ainda, enormes assimetrias de poder, como eu já havia ressaltado, por conta desse darwinismo estatal, que é evidente tanto econômica quanto política e juridicamente. Mais uma vez, desigualdades econômicas abismais. Nós temos uma desigualdade econômica entre os países, a gente nem precisa mencionar a África, né? Não tem como. Imagina essa pandemia na África, que estraga o que faria. E, além disso, uma dispersiva fragmentação cultural, e aí eu volto a destacar o multiculturalismo. Então, de fato, fica muito difícil pensar em unificar, em criar uma constituição global diante de tantos fatores que colocam em risco essa própria Constituição.
Só mais uma coisa, professora, uma coisinha só. Com relação a essa questão do supraconstitucionalismo, eu acho que tem que destacar também o que tem ganhado força na Europa, em alguns pontos, e especialmente em alguns países, tem tratado da seguinte maneira. Ó, se eu tenho um tratado internacional, esse tratado internacional, ele de alguma forma tem que prevalecer a Constituição. Então, o que tem sido feito, ainda que seja uma forma de supraconstitucionalismo, é você ter a Constituição do país se adaptando ao texto do tratado internacional. Isso tem acontecido e chamado também isso de supraconstitucionalismo. Numa ideia de que, por exemplo, já aconteceu isso em Portugal e já aconteceu na Bélgica. Tanto Portugal como Bélgica já fizeram adaptações na sua Constituição para atender tratados internacionais. Né? Uhum. Mas é só uma observação mesmo a respeito disso. Dessa mudança de entendimento e da existência já do supraconstitucionalismo, e a crítica que você está fazendo é perfeita, é exatamente isso. Uma crítica que tem que ser realizada para a gente poder entender se tem ou não a solução global, né? De fato, Leandro, isso que você comenta é muito pertinente, porque, e vejam só, né? E aí eu imagino que nós tenhamos até alunos de primeiro ano assistindo a live. A gente sabe, de forma muito tranquila, que o direito é uma ciência dinâmica, né? E quando a gente fala em direito ser uma ciência dinâmica, para que existe o direito, afinal, né? Eu aprendi isso, inclusive, lá em Teoria Geral do Estado e Teoria Geral do Direito. O direito serve para regular as relações sociais, né? Todo professor de direito acaba falando isso. Claro que vai muito além disso, mas essa é a ideia basilar. Bom, a gente tem uma sociedade em constante evolução, então o direito ele não pode ficar parado. De fato, de início, o supraconstitucionalismo ele trazia realmente essa ideia. Tanto é que, por exemplo, quando nós temos tratados internacionais aprovados, mas não pelo artigo 5º, então nós temos lá leis supraconstitucionais, que são aquelas acima das leis infraconstitucionais e abaixo da Constituição. E quando passa pelo procedimento do artigo 5º, nós temos tratados internacionais que têm força de Constituição. Sim, isso nós não temos dúvida, né, de que o direito internacional por si só, da maneira como ele já vinha sendo desenvolvido e ganhando cada vez mais essa característica das instituições domésticas, com uma hierarquia de interpretação dos tribunais, uma centralização de poder, cada vez mais o direito internacional ele apresentava esse papel, essa característica do supraconstitucionalismo. É que agora nós vemos isso de forma, como eu disse, não era um tema novo, essa constitucionalização do direito internacional, inclusive a constitucionalização cosmopolita do direito internacional não era um tema novo, mas agora, na prática, essa roupagem reaparece para a gente com muito mais força diante da pandemia de Covid-19. Então, não que fosse um tema novo, né? Nós já tínhamos essa ideia de direito cosmopolita lá desde Kant, só que isso foi retomado com muita força justamente por conta dessa crise global absurda que pelo menos pessoas da nossa geração ainda não haviam participado ou presenciado, vivenciado é a palavra. Então, sim, o direito ele tá sendo modificado pelas relações sociais e pelas necessidades, pelas demandas. A gente pode até lembrar de Miguel Reale, né? Fato, valor e norma. Então, está caminhando sim. Mas, de fato, existia já esse direito supraconstitucional na sociedade internacional por conta desses tribunais internacionais, que inclusive você mencionou, dá para a gente destacar vários aí, TPI, Tribunal de Nuremberg, Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, vários tribunais, inclusive os sistemas regionais, e agora uma nova roupagem do direito supraconstitucional, que é o próprio direito cosmopolita. De fato, não dá para a gente dizer que não faz sentido, né? Que faz sentido, faz, porque se o direito constitucional é, sobretudo, um direito sociológico, como dizer que a sociedade internacional não é sociológica? Se ela é sociológica e esse direito internacional é tão sociológico quanto o direito constitucional, parece razoável que o direito internacional ele ganhe uma regulação de intervenção humanitária. Mas volto a repisar novamente, será que seria o supraconstitucionalismo a melhor das soluções? O próprio professor Marcelo Neves ele aponta um outro caminho, que não é o do supraconstitucionalismo.
justamente por conta do princípio da soberania e por toda essa instabilidade geopolítica, econômica, cultural que nós vivenciamos. Ele aponta como uma possível solução muito mais branda e muito menos radical do que o supraconstitucionalismo cosmopolita, o transconstitucionalismo. E aí o transconstitucionalismo, ele traria uma harmonização do direito interno com o direito externo e promoveria a participação democrática dos estados. A ideia, na verdade, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia, porque assim, ó, agora você acabou de falar uma outra palavra que eu coloquei ali também no chat, ali para o pessoal dar uma olhada, que é essa ideia do transconstitucionalismo. Porque essa ideia que o professor Marcelo Neves traz do transconstitucionalismo pode nos parecer até melhor do que o supraconstitucionalismo, que é o nome do tema, né? Porque se nós temos os conflitos entre as normas internacionais com as respectivas constituições de cada estado, como que nós faríamos para interpretar isso, né? Tirar um pouco essa ideia de que o tratado internacional obrigatoriamente tem que ter mais força do que a própria Constituição. Então, acho que o caminho que a gente tem que caminhar, na verdade, é uma questão muito mais ampla. E a gente tem pouco tempo, tá, professora? A gente está com 17 minutos aí para terminar a nossa live. Então, eu vou tentar ser sintético. Vou tentar ser sintético num exemplo aqui, para depois você fechar com o seu pensamento também em cima daquilo que você escreveu na sua dissertação de mestrado. Uhum. A questão, para tentar explicar o transconstitucionalismo, citando um exemplo. Nós temos um caso já conhecido, vou trabalhar com um caso já conhecido de 2010, que é o caso chamado Júlia Gomes da Guerrilha do Araguaia. Esse caso da Júlia Gomes da Guerrilha do Araguaia, que é um caso de 2010, trata de transconstitucionalismo. Por quê? Porque, na verdade, a Corte Interamericana ela foi acionada contra o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma lei de anistia com relação aos crimes praticados na época da ditadura militar. Os militares praticavam crimes e civis também praticavam crimes. E acabou existindo uma lei no final daquele momento, né, no final daquele período histórico, nós passamos a ter, então, automaticamente o quê? Uma anistia. A partir do momento que houve a anistia, a Corte Interamericana foi acionada agora em 2010, bem depois do fim do militarismo, justamente para poder dizer se tinha ou não, se existia ou não, ou se era compatível ou não com o Pacto de São José da Costa Rica. Se a lei de anistia era compatível e foi declarada incompatível. Então, veja, embora nós tenhamos especificamente a existência de uma lei que, inclusive, o STF, numa ADPF número 153, declarou como sendo recepcionada pela Constituição de 88, essa lei de anistia que é de antes, apesar disso ter ocorrido, nós temos uma Corte Interamericana dizendo que, na verdade, os crimes praticados devem ser indenizados às famílias e a persecução penal existir. Isso são decisões, ambas as decisões são de 2010. Tanto a da DPF 153, que recepcionou a lei da anistia pela Constituição de 88, como também a decisão da Corte Interamericana. É um conflito. Sim. Veja. E aí, a ideia do transconstitucionalismo é dizer o seguinte, volto lá no começo da minha fala na live, que teria que levar em consideração o quê? As normas mais benéficas para os direitos humanos neste conflito. Tá? Essa que é a ideia. Mas vamos lá, o que mais? E não há nem dúvida sobre isso, né? Porque se nós pararmos para pensar, as constituições ocidentais são todas desenvolvidas justamente... O ponto central de todas as constituições é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tanto é que é um dos nossos fundamentos, né? Inclusive, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, não tem como você criar uma Constituição fora da ideia desse princípio, justamente porque ele rege tanto a comunidade internacional quanto os países no âmbito interno. Realmente. E eu posso mencionar ainda outros exemplos. Nem vou explicar os exemplos aqui agora, porque a gente tem um tempo um pouco mais enxuto. Mas daria para mencionar ainda, caso alguém tenha interesse em procurar depois, o caso Lauzi, ocorrido na Itália, com uma família italiana. Temos também o caso Pneumático, que é um caso famosíssimo aqui no Mercosul. Esse até dá para dar um spoiler rapidinho. Esse caso Pneumático foi o seguinte. Houve uma portaria 08/00
que proibiu a licença de importação de pneus usados e recauchutados. Isso no Brasil. E aí o Uruguai se insurgiu contra essa decisão, levou isso para o Tribunal Arbitral do Mercosul, e aí o Mercosul entendeu que, na verdade, essa decisão do Brasil seria uma forma de discriminar aqueles que exportavam aquele produto, justamente porque ele se valeu a princípio de um critério comercial. Daí o Mercosul se manifestou no sentido, o Tribunal Arbitral se manifestou no sentido de que, para aquele questionamento ser válido, né, para aquela regulamentação ser válida, o critério ele deveria ser muito mais ambiental, por uma questão ambiental, do que por uma questão comercial, porque comercialmente isso seria uma estratégia disfarçada para derrubar, aspas, o inimigo. Então, posteriormente, atendendo ao Mercosul, a manifestação do Mercosul, isso também foi levado para tribunais internacionais. O que houve? Isso foi na época, inclusive, da Carmen Lúcia. Carmen Lúcia se manifestou numa ação direta, e aí, nessa ação direta, ela disse o seguinte, que, de fato, haveria inconstitucionalidade, sim, e que o adequado seria se manifestar justamente a favor da questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que inclusive tem seção própria lá na Constituição, né? Artigo 225. Então, mais uma vez, aqui a gente não tem princípio da dignidade da pessoa humana propriamente dito, mas está por trás, porque meio ecologicamente equilibrado pressupõe, né, direitos coletivos, e os direitos coletivos também surgiram lá na terceira dimensão, que é a dimensão da solidariedade e da fraternidade. Então, mais uma vez, esse caso pneumático, ele reforça uma harmonização entre o direito brasileiro, aquilo que havia sido disposto na portaria, depois a manifestação internacional e a flexibilização do direito, justamente porque o transconstitucionalismo, ele não mitiga, isso é importante ressaltar. Diferentemente do supraconstitucionalismo cosmopolita, ele não mitiga a soberania do Estado, mas ele harmoniza. E aí a gente tem até que lembrar do Robert Alexy, né, que traz a teoria do sopesamento, do balanceamento. Então, aqui ele harmoniza o direito internacional com o direito interno, a partir de uma participação democrática, de um diálogo democrático entre os Estados e a comunidade internacional, de modo que o próprio Estado, por vontade própria, de forma voluntária, ceda parte de sua soberania numa determinada questão, relativize esse entendimento e prime por aquilo que é mais benéfico ao próprio ser humano e ao meio ambiente. Então, de fato, assim, tentando concluir o nosso raciocínio, que a gente tem aí mais 10 minutos para não estourar o nosso tempo, existem soluções globais? Como eu tinha dito já, eu acho que falar em soluções globais é muito audacioso, né? A gente não pode dizer que de fato, o supraconstitucionalismo atual, que é o atual direito internacional, não me parece suficiente para regular esse tipo de relação. Até porque, se fosse suficiente, e eu não vou entrar no aspecto político, mas se o atual direito internacional fosse suficiente, nós não teríamos a Amazônia queimando por tanto tempo como ficou, com outros países, inclusive, tentando interferir no nosso direito e na nossa soberania para tentar resolver a questão, porque já estava afetando o país deles também. Lembra do presidente francês? Inclusive, houve uma reunião de cúpula para tentar intervir nesse caso. Nós não teríamos uma crise sanitária em que a crise política prevalece sobre a crise sanitária, a saúde e o bem-estar da coletividade, tanto em relação ao direito financeiro, quanto em relação ao próprio direito à saúde, que me parece muito mais importante do que o direito econômico. Então, de fato, a gente consegue visualizar aí na prática, hoje em dia, dois excessos, né? De um lado, nós temos países exercendo de forma excessiva a sua governabilidade, que são as superpotências tentando comandar o resto do planeta, e de outro lado, nós temos países que exercem governabilidade nenhuma. E aí nós temos um abismo muito grande, mas que não é interessante para ninguém. Não é interessante para mim, não é interessante para você, não é interessante para o povo brasileiro, não é interessante para o povo de qualquer lugar. Então, nós temos que tentar encontrar aí um caminho que seja equilibrado, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu ou à terra, mas um supraconstitucionalismo radical,
desrespeitando questões muito particulares de cada um dos estados, não parece, de fato, ser a melhor saída. Parece-me que realmente o transconstitucionalismo do professor Marcelo Neves é mais equilibrado e mais sensato. Talvez numa transição, pelo menos. Provavelmente esse assunto foi proposto agora nessa reunião do Conselho da ONU e vai voltar à tona de novo, até porque quem lançou essa ideia nessa reunião foi o próprio professor Ferraioli, que tem uma força gigante, né? E ele já ressaltava isso no livro dele, a Constituição, Constitucionalismo além do Estado. Então, esse tema ele com certeza vai voltar à tona. Mas o debate é importante para que não haja uma medida também extrema, radical, e uma medida que, na verdade, ao invés de resolver os problemas, ela vai acabar encobrindo problemas que já existem, graves, e que dependem de variáveis complexas para serem adequadamente enfrentados, tanto no âmbito político, quanto no âmbito jurídico, e, por que não, também no âmbito econômico. Só um comentário que eu gostaria de fazer, inclusive, isso tem relação justamente com o que eu escrevi na minha dissertação. Na minha dissertação de mestrado, eu falo do aumento da desigualdade causado pela quarta revolução industrial. E aí eu apresento vários gráficos de estudos que eu fiz em vários países, de vários continentes, nos últimos 10 anos, trabalhando com a questão do índice de desenvolvimento humano, produto interno bruto e vários outros fatores. E, de fato, me parece que a quarta revolução industrial, sim, aumenta a desigualdade entre estados. E aí eu comentei algo na minha dissertação, né? Eu propus algo na minha dissertação que vai ao encontro justamente do que a gente está tratando aqui nessa live. Uma evolução do direito internacional para englobar, além daquelas 3 dimensões de direitos que nós já temos de forma consagrada, primeira dimensão dos direitos civis e políticos, a segunda dimensão dos direitos econômicos, sociais e culturais, e a terceira dimensão dos direitos coletivos e difusos, uma quarta dimensão, que seria a evolução do direito intragentes, que é o direito de primeira dimensão, para o direito intergentes, que é o ius gentium da segunda dimensão, para o direito civis mundi, que é o direito da terceira dimensão, que trabalha indivíduos e estados, mais uma quarta dimensão que traria o direito interstatus, que é o direito da igualdade de estados. Essa dimensão, ao invés de tutelar os direitos dos indivíduos individualmente, dos indivíduos em sociedade e dos indivíduos no mundo, né, de forma coletiva e difusa, trabalharia o direito de igualdade entre estados, justamente para que os estados, de alguma forma harmônica, se ajudem e tenham aí deveres, obrigações recíprocas, mas um pouco diferente daquilo que a ordem internacional atual já prevê. Mas é só uma ideia que, inclusive, eu não posso divulgar muito agora, porque vai ser o tema aí de estudo da abertura da Semana de Estudos Jurídicos da Unasp, que agora é dia 25. Inclusive, falou, gente da Unasp, os alunos da Unasp que estão aí assistindo a nossa live, nos vemos na segunda-feira à noite. Então, acredito sim que nós temos que caminhar para uma quarta dimensão do direito, que seria uma dimensão de direito de igualdade entre estados. E o transconstitucionalismo poderia ser, na prática, uma dessas formas para tutelar a igualdade entre estados, já que nós já temos a igualdade entre indivíduos tutelada. Sim, sem dúvida. Professora, é aquela situação, né? Agora a gente sabe que é uma integração comunitária, globalização, essa integração comunitária, essa globalização acaba proporcionando problemas em âmbito global, e aí a gente tem que começar realmente a estudar, puxar dos filósofos, como a gente conversou aqui na live, dos filósofos do direito, aí, talvez de 200, 300 anos atrás, as primeiras ideias que nós tínhamos a respeito daquilo que nós poderíamos trabalhar no ambiente mais global e trazer para a realidade de hoje. A gente tem que agir de forma rápida, né? Não dá para ficar muito lentamente também, ainda que seja um momento de transição. Então, que a gente use o transconstitucionalismo, essa harmonização na interpretação das normas. É muito mais vantajoso, talvez, do que simplesmente impor um supraconstitucionalismo, né? Eu acho que a ideia é mais ou menos nessa linha.
mais vantajoso do que impor o supraconstitucionalismo e mais vantajoso do que não fazer nada, né? Como eu disse bem no começo da live, foi justamente pensando nisso, se você não coloca fogo no seu quintal e afeta o quintal do vizinho, de qualquer forma você não é menos responsável se você não o apaga, né? Então, você tem que fazer alguma coisa. Se você não pode fazer alguma coisa para evitar que alguém o faça, de botar fogo no seu próprio quintal, então pelo menos ajude a apagar. E é justamente essa a ideia, tentar apagar o fogo para que a gente não tenha um problema global aí. Sim, sem dúvida. Gente, nós estamos vendo aqui muita mensagem, várias ponderações, vários questionamentos. A gente deveria ter sido um pouco mais até interativo, né? Mas acabamos pegando firme no assunto e desenvolvendo. De qualquer forma, conseguimos exaurir aí o tema, aquilo que a gente pretendia, pelo menos para trazer uma ideia de que precisamos buscar uma solução global. Ela não está pronta e não é o supraconstitucionalismo por si só. Temos que buscar talvez o transconstitucionalismo ou algo mais harmonizando tudo isso. Mas acredito que a gente tenha conseguido passar o recado aí daquilo que é necessário, minimamente, em termos de conteúdo, né? Queria agradecer a todos os professores do Júri Expresso, o Danner, o Daniel, o Humberto, a professora Laira, a Mônica, o professor Nalesso, o professor Pupim. A gente teve essa iniciativa para fazer essas lives a partir de agora. Nos encontraremos todas as quintas-feiras às 17 horas. Semana que vem já teremos uma outra live com a professora Laira, com um professor convidado, o professor Martim. Nós vamos passar a divulgar a partir de agora essa próxima live, que vai tratar de assunto com relação à questão do teletrabalho, a questão do direito do trabalho no momento da pandemia, um assunto tão em voga aí e que não vai se exaurir tão cedo, porque as coisas estão ainda nesse momento da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, ou grande parte das pessoas trabalhando de casa. Então é essa a ideia que a gente vai sempre tratar. Toda semana de um assunto jurídico pertinente e que tenha essa vocação de trazer o interesse de vocês. Tá joia, pessoal? Então agradeço a todos do Júri Expresso e a todos que participaram da live. Nós estamos agora com 72 pessoas. Tivemos um pico. Pessoas! Sim, tivemos um pico aí de 76 agora há pouco, mas muitos entraram e saíram. Muito bacana, gente. Gostamos muito dessa interação. Tá joia? Gente, temos 30 segundos aí para nos despedir, professora. 30 segundos, então eu queria só dar um recado. Pessoal, agradecemos muito pelo carinho, pela participação. E eu gostaria de pedir que aqueles que nos enviaram questões e que nós não pudemos responder durante a live, nos encaminhem as questões pelo Júri Expresso ou pelos nossos perfis pessoais para que a gente possa dar um feedback para vocês, tá bem? Infelizmente o tempo é curto, o tema era extenso.